Vamos então para os aspectos procedimentais. Deixa eu colocar aqui na nossa tela. Bom, você chega lá enquanto credor no cartório e entrega o título de crédito. É como se você fizesse um pedido. É como se você estivesse entrando com a petição inicial, fazendo a comparação a grosso modo, tá? Gente, imagina, se a própria jurisdição é inerte, né, se a própria jurisdição ela precisa ser provocada, imagina o tabelião no cartório. Então, você tem que apresentar esse pedido. Acho que muitos de vocês, acho não, com certeza, muitos de vocês moram em cidades pequenas que tem um cartório só para tudo, né, gente? É um cartório só para fazer tudo que seja possível de serviço cartorário. Em cidades maiores, como é o caso de Recife, Caruaru, dentre outras, a competência do cartório ela é dividida conforme a sua atuação. Por exemplo, cartório de registro de imóvel, que é um cartório muito importante para você em direitos reais. Cartório de registro de pessoa. Concurso de tabelionato é muito bom, mas depende do cartório que você vai também. O de registro de imóvel é massa, o de registro de pessoa, né? Não é lá essas coisas, não. Então, aí você vai ter registro de pessoa natural, jurídica, então. Cartório de registro de pessoa, cartório de registro de imóvel. Cartório de notas, tá certo? Por exemplo, vocês estão aprendendo em direitos reais que você primeiro escritura o imóvel para depois registrá-lo. A escritura é no cartório de notas. E especificamente aqui estamos falando no cartório de protesto de títulos e documentos, certo? Então, nas cidades onde houver a distribuição cartorária, você tem que se dirigir a um cartório de protesto de títulos e documentos. Se eu não estiver falando coisa errada, mas eu acho que não. Pelo que eu me lembro, como a gente não está aí presencialmente para confirmar, mas pelo que eu me lembre, em Caruaru, nós temos 2 cartórios de protesto de títulos e documentos. Aí você diz, sim, professora, então eu, enquanto credor, escolho qual é o cartório que eu vou? Não, tá? Você vai para a central de distribuição e a central de distribuição faz esse sorteio aleatório. Sabe quando você vai dar entrada numa ação e tem, sei lá, aqui em Recife tem 30 varas cíveis, em Caruaru também tem um monte. Você não pode escolher a vara. Você dá entrada na petição e a partir disso ela vai ser eletronicamente distribuída. A mesma coisa em relação ao protesto cambiário. Então, vamos continuando aqui. Então, você faz o pedido, já que o tabelião, por óbvio, ele não vai agir de ofício, né? Ele não pode agir de maneira nenhuma de ofício. E aí, gente, ele vai intimar o devedor. Percebam que a expressão correta não é citar, porque propriamente eu não estou falando de um processo, né? Tecnicamente eu não estou falando de um processo. Então, ele vai intimar esse devedor, tá? Bom, essa intimação, primeiro eu vou para cá, depois eu vou para a letra A. Em regra, a remessa vai ser feita por AR, por aviso de recebimento. Pode ser feita também essa remessa por um portador representante do tabelião, ou então, quando não se souber onde fulaninho está, quando não se souber onde Mateus está, vai-se por aquela mesma regra do processo civil. Aquela coisa de mentira, sabe? Lá é a citação ficta, aqui é a intimação ficta. Intima-se por edital, tá certo? Então, via de regra, através de AR, mas pode ser também através de um portador do tabelião, ou quando não se souber onde o devedor está, pode se fazer através de edital. Pois bem, recebida a intimação pelo devedor, ela vai se considerar feita, por exemplo, quando a AR voltar aqui para o cartório. Quando a R voltar para o cartório e que ele for acostado aqui nesse procedimento, abre-se o prazo para pagamento por parte do devedor. Então, observa o que está acontecendo, fica ligado no movimento. O credor foi lá, entregou o título de crédito, entregou o original. Por isso, recebeu um recibo. A partir daí, o devedor ele vai ser intimado, via de regra por AR, aviso de recebimento, carta, para que ele pague. E ele tem um prazo para isso. Esse prazo vai começar a contar quando a R voltar ali cumprido para o cartório. Gente, esse prazo para pagamento é um prazo mísero, diga-se de passagem. O prazo que ele tem para pagamento são míseros 3 dias. 3 dias úteis. Mas não é por causa do Código de Processo Civil, não, tá? Nossos prazos de direito material continuam a ser contados em dias corridos, mas a lei sempre estabeleceu 3 dias úteis. Bom, se ele não paga,
lavra-se o protesto. O que é lavrar o protesto? Lavrar o protesto é registrar o protesto. Não é, entendam, não é simplesmente o credor chegar lá no cartório, pronto, o protesto já está lá registrado. Não. Vai ocorrer esse procedimentozinho. No final, se o devedor não pagar, o protesto vai estar lavrado, que significa registrar. E a partir daqui, gente, o nome do devedor vai estar negativado. Minha gente, vejam só. Às vezes você diz para um cliente que é melhor protestar o título de crédito. É a mesma coisa quando você diz para uma pessoa que está com a dúvida no direito do consumidor e você diz assim, procura o PROCON. Aí a pessoa diz, eu não vou não, porque o PROCON não resolve nada. O PROCON, ele resolve muita coisa. Mas ele resolve muita coisa dentro de suas atribuições. Dentro de suas atribuições administrativas que ele possui, tá certo? Agora, ele não tem poder coercitivo, a mesma coisa do tabelião de cartório. Professor, em resumo, qual é o pior? Qual é o efeito mais nefasto do protesto feito em cartório? O pior efeito é a negativação do nome do devedor. Além disso, não vai. Ah, você quer sangue, quer vingança? Não vai. Mas, professora, isso é muito pouca coisa. Não é, gente. Não é, tá certo? Ter um nome negativado não é pouca coisa. Essa negativação, ela acontece aqui, depois do protesto lavrado. Depois disso, se o devedor quiser, ainda ele pode fazer o pagamento após o protesto. Agora eu quero tratar aqui de uma outra situação com vocês. Vê só, o que é que eu disse aqui para vocês, né? Para a gente entender essa parte processual aqui. Processual no modo de dizer, porque não é propriamente processo civil. Imagina o seguinte. Mateus tá lá, né? Nesse momento em casa, os carteiros ainda estão trabalhando, né, gente? Tanta gente ainda trabalhando. Eu vi até uma postagem bem interessante hoje no Instagram, dizendo assim, né? Quando o carteiro, eu moro em casa, então a gente ainda tem muito acesso a carteiro. Por exemplo, eu fiz compra pela internet, que pelo que eu tô rastreando, ela tá para chegar, né? Muito antes disso acontecer e tudo mais. E o carteiro, ele vem me entregar aqui. Então, se eu moro em casa, eu vou ter acesso a ele, ele vai ter acesso a mim. E aí eu vi uma coisa muito interessante, até hoje na internet, dizendo assim, né? Que faça isso o mais rápido possível e que você próprio já leve sua caneta na hora de receber lá a encomendazinha, né? Uma forma assim de proteger um pouco as pessoas que efetivamente ainda precisam estar na rua. Mas enfim, aí Mateus está lá de boas, assistindo o Meu Primeiro Amor, sessão da tarde, tá? Minha gente, o menino morre, Macaulay Culkin morre picado pelas abelhas, não sei se vocês sabem disso. E simplesmente Mateus recebe uma intimação de que o nome dele vai ser negativado, de que ele está me devendo. E Mateus não está me devendo. Ou porque a dívida já foi paga, ou porque a dívida já foi prescrita, ou porque não é Mateus, é um homônimo. E aí, gente, o que é que Mateus faz? Sabe o que é que muito advogado vai te dizer? Deixa protestar, depois a gente ganha dinheiro pela indenização com dano moral. Gente, não deixem o nome de vocês ser negativado, sem necessidade. Não vale a pena essa indenização. Tá? Eu sei que às vezes acontece assim, de você não ter a menor culpa. Mas, se possível, não deixe que isso aconteça. Mas, enfim, o que é que acontece aqui? Se Mateus tem algo a contestar, se Mateus tem algo de mérito a contestar, não adiante no cartório. Eu já te ensinei isso. Porque o tabelião não pode analisar mérito, tá certo? Ele não pode analisar mérito. Então, vem pra cá e presta bem atenção agora, porque agora a gente vai bem para processo civil, mas dá para você entender. Então, vê só. Qualquer tipo de medida que Mateus queira tomar, ele vai ter que tomá-la em sede judicial. Necessariamente vai ter que ser em sede judicial. Uma vez discutido isso em sede judicial, o tabelião remete o título de crédito para a justiça, remete para o juiz e lá que se resolva. Aí vejam só para vocês anotarem. Antes do protesto ser lavrado, antes do ponto 3, anota aqui, antes do ponto 3, a medida judicial que Mateus vai intentar vai ser sustação de protesto, tá? Ele vai entrar com um processo, nesse prazozinho de 3 dias que ele tem úteis, vai procurar um advogado, vai entrar com processo pedindo sustação do protesto. Pedindo que isso se faça de maneira imediata. Porque ele tem fumus bono iuris, ele tem periculo in mora. Ele tem a fumaça do bom direito, porque ele não deve. E o perigo da demora dele ser negativado, tá? Então, vejam só. Se antes da lavratura do protesto, ele pode entrar com sustação de protesto. Ok. Mas, gente, é muito rápido. É muito rápido você ser intimado, arrumar um advogado, o advogado na entrada na peça, é muito rápido. Dificilmente você consegue intentar essa peça.
Então, normalmente, a peça que você intenta é a outra. O que vai definir o nome dessa peça é aqui, gente. É a lavratura do protesto. Se antes, eu já disse, ele vai pedir de maneira acautelatória que seja sustado o protesto. Se depois do protesto, a medida que ele vai precisar intentar é a medida de cancelamento de protesto. É uma ação de cancelamento de protesto. Com certeza, nesse caso, cumulada com danos materiais. Então, se antes da lavratura, sustação, se depois, cancelamento. Obviamente que eu não vou pedir nenhum aspecto assim processual a vocês, mas eu precisava falar disso. Na nossa penúltima prova de ordem, né, na nossa penúltima prova de exame de ordem, a peça que caiu foi justamente até essa, só a título de curiosidade, de cancelamento do protesto. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Essa foi a parte de procedimento do protesto.